Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Rainha. Meu nome é Alessandra Moraes. Quem quiser me seguir nas redes sociais, basta colocar meu user, né, Rainha do Baralho nas redes sociais, que muito provavelmente você vai me encontrar, viu? O tema de hoje é bem polêmico, visto que abre e fecha aspas, né? Se trata de uma festa cristã e muita gente não curte muito que eu fique falando desse assunto. Também é dedicado a você que gosta de ouvir relatos sobrenaturais, histórias macabras sobre essas épocas que são festivas, mas que quase ninguém fala, né? Lembrando também que esse pod não tem intenção de ferir nenhuma crença, nenhuma cultura, e sim trazer informação que no caso você vai poder encontrar em qualquer área do Google em que se trata sim de histórias supostamente reais, conteúdos históricos registrados em livros e opiniões vindas da querida apresentadora aqui, vulgo eu. Então assim, sabemos que o Natal ele é um período de muita festa, muita alegria, muitas luzes e muita gente gosta, né? Eu, sinceramente, gente, eu adoro o Natal, mas não pela data de comemoração que os cristãos eles criaram, né? Simbolizando o nascimento do menino Jesus, que por sinal é muito conhecido por conta das passagens bíblicas, né? Da Bíblia que é utilizada atualmente pela crença do cristianismo. Mas sim por conta da vibe que fica no ar, sabe? Aquele clima de amor, clima de alegria. E eu também adoro que as casas elas ficam muito coloridas. Sério, gente, as casas elas dão aquele ar de vida, sabe? E é um ar de vida que muitas vezes essas mesmas casas elas passam o ano inteiro como se não morasse ninguém ali, como se tivesse realmente morta. Mas enfim, né? Voltando ao assunto que a gente estava falando, sabemos que a gente sabe que é um período realmente muito legal para geral, mas muita gente fecha os olhos justamente para as partes mais importantes desse período, como por exemplo, a história real do Natal, aquela vinda lá do povo romano que se originou dos gregos, etc e tudo mais. E também do lado sombrio da coisa, né? Até porque, você queira ou não, tudo tem o seu lado sombrio, né? Vamos começar então falando sobre o período de comilança típicas nas festas de fim de ano. Querendo ou não, mais conhecido aí fora pela ceia de Natal. Não é um período que acontece por acaso, tá? Uma coisa que acontecia lá num tempo atrás, que eu não vou lembrar exatamente a data, mas muito antes do Natal, que a gente conhece, né, ter sido cunhado como uma festa cristã, ou seja, ter se tornado um símbolo da festa cristã para o nascimento de Jesus, etc. Os romanos eles tinham a sua própria comemoração, que era chamado o Festival Saturnália, tá? Então assim, para você que nem sequer ouviu falar de Saturnália, se tratava de um período deliberado que se iniciava no dia 17 de dezembro, durava ali mais ou menos 7 dias e tinha como objetivo, né, abre e fecha aspas, afrouxar o cinto dos valores morais da época. Ou seja, os romanos, né, eles deixavam de lado alguns conceitos de ética e moral para se deliciar nos prazeres carnais, como por exemplo, as bebedeiras e jogatinas que era ali o forte daquela época. Eram 7 dias assim. E o mais interessante dessa época é que os criminosos, se liga, os criminosos não eram punidos durante esse período. Ou seja, para tudo que pode roubar, pode matar, que nada acontece. Ou seja, era um período ali onde acontecia muita coisa errada. Então, assim, imagina o caos que não ficava nesses 7 dias. Ai, mas e as crianças? Meu Deus do céu! As crianças deveriam estar em casa, visto também que as escolas durante esse período aí da Saturnália eram fechadas, né? E o mais interessante, né? O deus comemorado era o deus Saturno, que é o considerado o deus da colheita. Mas esse deus, ele era muito bizarro, porque além dele simbolizar a colheita, que teoricamente um negócio de boa para comemorar, né? Você não comemora quando você ganha um dinheiro? Da mesma forma, eles comemoravam quando a colheita era boa. Mas esse deus, ele empunhava uma foice, ou seja, ele segurava uma foice simbolicamente, né? A imagem desse deus e a história dele envolvia isso.
E dizia-se que esse deus Saturno, ele devorava os seus filhos. Então, assim, bizarro. E o mais interessante é que nessa mesma época, as bruxas comemoravam o Sabbat de Yule. Eu acho que é assim que fala, se eu errar, gente, releva, sabe? Então, assim, de modo sombrio, na Islândia, por exemplo, eles chamavam esse período, Yule, né, da bruxa do Natal. E era um motivo de terror entre as crianças, porque as suas histórias se passavam como se fosse uma bruxa que roubava crianças, roubava leite, mexia ali com os animais, apagava as luzes para deixar as crianças no escuro, o que não condiz com a crença adotada pelas bruxas modernas sobre esse período, tá? Visto que o Yule, na verdade, é um período, né? As bruxas atualmente consideram esse período para reafirmar a vida, celebrar o espírito da terra para que possa chegar ali a primavera, né? Então vamos ali às histórias de arrepiar, retirado do site orecifeassombrado.com, caso você queira acessar, tá? Lembrando também que são histórias supostamente reais, histórias fictícias e muitas histórias também a gente percebe que na verdade se trata ali de uma tentativa dos pais de manter ali aquele padrão, né, das crianças e tudo mais. Vamos começar então. Os demônios do Natal. É claro que uma figura tão bondosa não iria deixar de ter uma versão inversa, né? No caso, estamos falando do Papai Noel. Vamos falar ali sobre Krampus, que é o demônio natalino mais famoso do folclore estrangeiro. Ou seja, crianças, a gente não conhece o Krampus justamente por ser do folclore lá fora, sabe? Não é algo da nossa cultura. Mas é legal trazer essa história aqui, porque muito provavelmente você acaba que não tendo tanta informação se tratando ali de outras culturas. E o Krampus, na verdade, ele é totalmente oposto do Papai Noel. E basicamente ele é conhecido também por fazer o serviço sujo, como presentear crianças desobedientes ou pessoas de má índole com presentes de grego. Se você não sabe o que é um presente de grego, posso retratar assim: a história dos gregos em batalha com Troia, né, com os troianos, se não me engano. Os gregos eles enviaram um presente simbólico ali, simbolizando a paz, que era um cavalo de madeira gigante, mas na verdade ele era oco por dentro e tinha muitos gregos dentro, né? Então eles utilizaram isso para passar pelo portão de Troia e vencer a guerra em que eles estavam. Por isso que o site também utilizou esse termo de presentes de grego. Ou seja, aquela coisa ali que vem para prejudicar, tá? Então, voltando aqui, né? A Krampus, ele presenteava crianças desobedientes ou pessoas de má índole com esse tipo de presente, ou até mesmo agredia essas pessoas com as suas garras e seus chifres enormes, né? Mais engraçado que os chifres enormes também são símbolos do diabo cristão, né? Então, o Anti-Noel, que seria a versão inversa do Papai Noel, ele vinha ali para acabar com a alegria das famílias, sendo retratado também como o inimigo número 1 do bom velhinho. O mais engraçado também é a palavra Krampus, vem de Krampel, que no alemão significa garra. Muito bem, então essa é a história de Krampus, tá? Outra coisa também retratada nesse site que eu achei muito interessante, fala também sobre outra criatura tenebrosa da época do Natal, que é o Belsnickel. Tem uns nomes meio esquisitos, então se eu pronunciar errado, é isso aí, tá? Vai ficar por isso mesmo. Belsnickel é muito popular na Alemanha e com origens no século ali mais ou menos 19, esse ser com características de um velho bem mal-humorado tem o costume de entregar guloseimas para crianças boas e chicotadas para os desobedientes. Sempre naquela vibe assim de criança boazinha e criança desobediente, né? Mas de uma maneira assim mais macabra. Então, além disso, também na Alemanha, por volta do século assim, 16, 17, surgiu a lenda de König Ruprecht, um companheiro do Papai Noel, né, assim era conhecido, que ia de casa em casa e pedia para que as crianças orassem. Se fizesse essa oração, ele oferecia um presente, como, por exemplo, maçã, nozes, aquela coisa assim, aquela vibe mais legalzinha. Mas, se não fizesse, ele dava brindes inúteis, como, por exemplo, carvão, varas, essas coisas que criança não brinca, né? Mas o pior viria se eles recuassem mesmo, ou seja, não quisessem orar de jeito nenhum. Aquela criança
iria levá-los dentro de um saco cinza que carregava somente para isso, para carregar crianças desobedientes. Aí eu me pergunto, né? Será que isso não seria uma parte do que a gente conhece do velho do saco, né? Ou do homem do saco? E a história mais macabra que tem, que eu deixei para falar agora no final, é a história dos espíritos que passam a rondar o mundo dos vivos durante o período do Natal. Muito bem, a crença de que os espíritos passam a rondar o mundo dos vivos com maior frequência, tipo dia 25 de dezembro, vem realmente do festival de Yule, né, que a gente mencionou no começo desse pod, que vem da bruxa de Yule e tudo mais. É uma tradição do norte da Europa que celebrava o solstício de inverno, esse festival de Yule. Então, essa lenda é que entre os dias 21 de dezembro e 1º de janeiro, as almas dos que já se foram tinham maior acesso ao mundo, né, ao nosso mundo, pelo fato de ser uma época mais fria e escura. Tanto que o símbolo do Papai Noel em si é o inverno, né? O Papai Noel mora lá no Polo Norte, segundo a mitologia. Então, por se tratar ali de dezembro também, que é um período mais frio, né? E o mais engraçado é que no país Portugal, né, há uma tradição em que as famílias se reúnem para um banquete na manhã de Natal, chamado Consoda, ou Consodá. Não sei pronunciar esse nome, mas é isso daí. Joga no Google lá que você vai aprender. Enfim, em que eles deixam lugares à mesa para os fantasmas de entes queridos participarem da refeição. Então, assim, já é uma coisa que vem ali da Europa, considerar que as almas, né, as almas penadas, as almas que desencarnaram, elas retornam ao mundo dos vivos para poder ali também participar daquele banquete. E esse costume também é celebrado por algumas famílias brasileiras, você sabia? Não sabia, né? Então agora você está sabendo. E uma das histórias de Natal mais famosas de todos os tempos também envolvia espíritos natalinos, né? Estamos falando de um conto de Natal escrito por Charles Dickens em 1843, né, que seria também um negócio bem legal, né, uma história bem legal para você poder se deliciar durante a época do Natal. Lembrando que essas histórias aqui são alguns relatos, né, de outras tradições, não tem nada muito a ver com a gente, mas é legal também vocês saberem que existem histórias muito macabras por trás ali dessa época que a gente considera tão legal, que é o Natal. Se você ficou interessado ou interessada em ouvir mais histórias sobre o Natal, ou ouvir histórias ali mais envolvendo a parte espiritualista, não perca os próximos podcasts, né, os próximos Pod Rainha, que garanto que você vai gostar bastante, tá bom? Não esquece de compartilhar, de mandar para os seus amigos, de me seguir nas redes sociais, lembrando também que existem outros conteúdos muito legais, além dessas que eu conto algumas histórias, para você poder ali aprender um pouco mais comigo e vice-versa, tá bom? Não esquece de deixar os comentários, não esquece de avaliar esse pod também. Precisando ali, as minhas redes sociais estão sempre abertas. E é isso aí, beijinhos, até o próximo Pod Rainha!